Ontem a gente noticiou aqui e repercutiu no Morning Show uma decisão tomada no dia anterior pela segunda turma do STF. Decisão que deixou aflitos aí os entusiastas da Operação Lava Jato, mas não só eles, mas principalmente eles. A derrubada de uma condenação imposta pelo então juiz Sérgio Moro ao ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. O Aldemir Bendini havia sido sentenciado em primeira instância a 11 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por 3-1, o colegiado da corte foi ao encontro do que dizia a defesa de Bendini. E o que dizia a defesa dele? Que seu cliente deveria ter apresentado suas alegações finais por último, depois dos outros acusados, ex-executivos da Odebrecht que fecharam acordo de delação premiada. A ideia por trás da justificativa é a seguinte: réus delatores não podem falar por último porque podem fazer acusações a outros réus, que dessa forma não teriam como rebatê-las. Bom, de ontem para hoje surgiram várias novidades a respeito desse caso e a gente vai diretamente a Brasília agora ouvir Zé Maria Trindade, que traz agora uma das principais novidades com relação a isso. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu levar a plenário a discussão que resultou na anulação da sentença do então juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Bom dia, Trindade. Olha só, Zé, quero que você explique essa história para a gente entender, porque é sempre muito complexo, né? Esses meandros jurídicos, né? Percorridos pelos agentes da justiça. Bom dia, Zé. Tem muito e se aí nessa história, viu? Muito bom dia a todos. Olha, Edgar, a decisão da segunda turma foi a seguinte, né? Nós já explicamos aqui. O réu tem que ser o último a ser ouvido. No caso de réu delator, entendeu a maioria da segunda turma, né? Por 3-1, votos dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, de que o réu delator, na verdade, ele acaba sendo uma peça de acusação e, por isso, o réu delatado tinha que apresentar as alegações finais por último. Isso assustou o mundo jurídico. Inclusive, pessoas que defendem o ex-presidente Lula ficaram surpresos, não esperavam uma saída tão fácil assim. Aí a Lava Jato divulgou uma nota analisando, chegou à conclusão que mais de 100 processos seriam anulados com esta decisão da segunda turma. Mais do que isso, provoca uma insegurança jurídica muito grande. Isso porque os delatores, né, eles poderiam também se sentirem ofendidos no seu direito de resposta, de falar por último, e aí eles é que poderiam ser anulados. Então, ou um lado ou outro, quer dizer, o juiz de primeira instância ficaria entre uma encruzilhada danada. De um lado ou de outro, haveria processo cancelado. E isso não está escrito nem na lei que regulamenta a delação premiada e muito menos no Código de Processo Penal, que diz apenas que o réu deve ser o último ouvido. Pois bem, colocada esta insegurança, o Ministério Público correu em busca de argumentos para recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a decisão de uma jurisprudência tão importante tem que ser pelo pleno, né? O plenário com os 11 ministros. Mas aí o ministro Edson Fachin não esperou a ação do Ministério Público e já diretamente mandou ao plenário do Supremo esta decisão. E antes, de forma liminar, ele recuou um dos processos contra o ex-presidente Lula. É o caso do Instituto Lula, a compra do terreno para a criação do Instituto Lula, que ainda não teve condenação, mas ele voltou uma casa, ou seja, as considerações finais, que seria a última coisa, já estava o processo pronto para a sentença, provavelmente com condenação, como tudo indica, né? E manteve os outros 2 processos, as duas condenações. A condenação que ele está preso, que é o caso do Triplex, e a condenação do sítio de Atibaia, que já houve a condenação em primeira instância e depende da segunda instância. Por que o ministro Fachin não anulou, não recuou? Porque nesses 2 casos, os delatores não participaram, não apresentaram as alegações finais, né, ao mesmo tempo do delatado. Não foi um caso de delação, havia outras provas. E o ex-presidente Lula estava sozinho. Então, nesses 2 casos foram mantidos. Então, esta é a situação. Ainda não há prazo, o Dias Toffoli vai definir ali
o prazo, mas o plenário do Supremo é que vai decidir. E o interessante é que esse processo chega no plenário já com cheiro de maioria, porque leva os 3 votos da segunda turma, né? E mais o voto do ministro Marco Aurélio, que antecipou, dizendo que teria que ser por unanimidade, e o Dias Toffoli, Marco Aurélio e Dias Toffoli, fazendo, portanto, 5 votos. E precisa de apenas um para que este absurdo seja confirmado pelo plenário. Sim. Ô Zé, é uma questão aqui que, olhando de fora, como leigo, né? Você vai lendo a respeito, você vai ouvindo especialistas a respeito desse caso caso complexo, né? Que envolve, inclusive, uma decisão que é recente. O advento das delações premiadas é uma coisa recente na justiça brasileira. Uns tendo um tipo de entendimento quanto a esse imbróglio aí, mais especificamente do caso do Aldemir Bendini, né? Uns entendem que é natural e óbvio, né? Que a parte que está sendo acusada tem ali a condição de alegar, por último, né, os seus motivos ali. Ouvindo o Jornal da Manhã, se eu não me engano, na voz do Bruno Garchagen, ele falou, comentando sobre um posicionamento do jurista Modesto Carvalhosa, que chamou de monstruosidade isso, né, dentro das normas processuais, tudo. Deixa eu colocar o Caio na conversa aqui e fazendo a seguinte questão. Essa é uma questão que envolve o entendimento, né, a alegação da defesa, né, e de quem entende que natural que seja assim, envolve o entendimento de que as alegações finais devem ser da parte que está sendo acusada ali, mesmo que não oficialmente o delator entra, e ele é parte do processo, entraria como o acusador no caso ali, né, de delação, em casos onde a delação premiada está sendo utilizada aí, né, pelos réus.